Olá, esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com um pensamento no Mestre Jesus. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este conteúdo no canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Lembramos a todos que todas as informações referentes às nossas assistências espirituais, endereço e demais atividades estão descritas aqui na descrição deste vídeo. Confira e nos siga nas redes sociais. Antes de refletirmos sobre o tema de hoje, vamos juntos nos preparar? Lembrando sempre de reservarmos aquele recipiente com água que será magnetizado ao final de nossa conversa. Então convido a todos a fecharmos os olhos e a respirarmos de uma maneira mais tranquila, serena e profunda, para que possamos contribuir para a tranquilidade do nosso corpo, mente e coração. Neste momento, sentimos que o ambiente ao nosso redor começa também a se acalmar e a se transformar. Vamos nos sintonizando assim com o nosso querido anjo de guarda, nosso companheiro, nosso amigo, que muito contribuiu para que aqui estivéssemos bem, com a boa vontade renovada. Ao lado desse irmão, nos unimos aos demais benfeitores espirituais, para que juntos possamos nos elevar. Vamos nos elevando assim na direção das esferas espirituais mais altas, como a esfera azul de Maria de Nazaré, nossa meiga e doce mãe. Com Maria, nos sentimos abraçados, com a sua mão delicada toca o nosso coração e nos eleva até a luz de seu Filho Jesus, nosso irmão maior, onde diante de Jesus agradecemos por todas as bênçãos de luz que desprende a nós enquanto caminhamos sobre a terra. É contigo, Mestre, que nos elevamos até Deus nosso Pai, onde agradecemos pelo dom da vida e por todas as oportunidades de crescimento que desprende a nós, enquanto a nossa boa vontade perdurar no caminho do bem. E junto a toda essa espiritualidade nós rogamos: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Hoje falaremos um pouco sobre um assunto bem comum, inerente aos nossos instintos mais primitivos. Sim, estamos falando dele, o medo. Quem é que não sente medo de algo ou medo de tudo, não é mesmo? Válido dizer que nós só chegamos aqui em escala evolutiva graças a ele. Se não fosse pelo medo, lá nos tempos em que habitávamos as cavernas, os ambientes mais rudimentares, mais primitivos, nós não sobreviveríamos. Porque o medo, acima de tudo,
ao menos em sua versão mais inicial, mais embrionária, ele serve ultimamente para garantir a nossa sobrevivência. Sim, todos nós temos dentro de nós esse senso de sobreviver. E essa sobrevivência, esse instinto é garantido pelo medo. Desde os tempos em que não sabíamos o que havia na escuridão, ou tão pouco compreendíamos os fenômenos naturais que hoje dominamos, tais como o fogo, a chuva, os terremotos e demais fenômenos, o medo sempre predominava em nossa existência. E à medida em que fomos compreendendo o ambiente que nos rodeava e aprendemos cada vez mais a mapear esses fenômenos tidos até pouco tempo atrás como sobrenaturais, nós fomos transformando os nossos medos. Dizemos transformando porque o medo ainda está ali, perene em nosso coração e mente. Mas hoje, não mais tememos as feras da selva, ou tampouco a ausência do sol, ou o fogo. Nós atualizamos os nossos medos para outras coisas. Em resumo, podemos dizer com segurança de que o medo, ele nos ataca, nós sentimos esse sentimento toda vez que lidamos com algo que não controlamos. Algo que foge à nossa expectativa, algo que foge das nossas ações, algo imprevisível. Um medo muito comum hoje em dia é o medo do futuro, porque o futuro simplesmente nós não controlamos. Nós sabemos, ao menos até certo ponto, de que o sol irá raiar no dia seguinte, de que os próximos anos do calendário se aproximam, de que as novas eras cada vez mais estão próximas, mas não dominamos como nós estaremos amanhã. Como as pessoas ao nosso redor estarão amanhã. Nós não dominamos aqueles que estão mais próximos, como o nosso companheiro, companheira, os nossos filhos, nossos pais. Tudo aquilo que foge de nosso domínio pode nos causar medo. E hoje é muito natural realmente confundir medo com estresse e principalmente ansiedade. Hoje um medo tomou um lugar em nossa consciência tão significativa que nós já sentimos medo muito antes do que aquilo que pode nos causar medo de fato acontecer. Antigamente, como dissemos, nós tínhamos que ver o medo à nossa frente, a ameaça, através dos nossos sentidos físicos. Quando lidávamos, por exemplo, com um animal feroz, nós víamos ali justamente a nosso risco de vida representado na nossa frente. Era comum, ainda assim, se preocupar se alguma fera iria sair da escuridão para nos atacar. E essa preocupação só foi crescendo com o tempo. Hoje, consentimos de que ela está muito demasiada. O nosso medo paira por tudo, principalmente em relação às questões materiais. Temos medo dos nossos relacionamentos, temos medo da nossa vida financeira, temos medo do nosso emprego, temos medo de nós mesmos e assim por diante. O que é válido dizer e o que também é muito comum é nós encararmos essa questão de ansiedade, de medo, como se ela fosse um problema, como se fosse algo a ser extirpado de nós, a ser encerrado. Onde a resposta não é por aí. O medo é um sentimento primitivo. Ele nos acompanha desde o início e continuará nos acompanhando até quando nós estivermos mais evoluídos, e isso é natural. Agora, o medo exagerado, tal como a ansiedade exagerada, aí sim é um aspecto a ser observado. Basta refletirmos que dentro de nós, dentro de nossa consciência, existe um antigo botãozinho sintonizador. É aquele que, como uma rádio FM, AM, a gente vai regulando até adquirir a estação, até adquirir a nitidez ideal. Muitas vezes o nosso medo e a ansiedade, elas estão apenas dessintonizadas
estão exageradas tanto para um lado quanto para o outro. Um exemplo prático é quando nós temos um evento se aproximando. Pode ser uma reunião de trabalho. É natural, dependendo da importância desse encontro, nós ficarmos nervosos, ansiosos, não conseguirmos dormir, debilitarmos a saúde em proveito disso. Mas se nós sintonizarmos essa ansiedade por um preparo mais adequado, tanto do nosso aspecto físico, moral, quanto também do intelectual, estudando cada vez mais para o conteúdo dessa reunião, nós teremos condições sim de sintonizar essa ansiedade a nosso favor. Essa ansiedade que justamente nos movimenta a nos prepararmos melhor. Da mesma forma, quando temos um encontro romântico, por exemplo, a ansiedade toma o lugar em nosso coração, mas se estivermos de consciência tranquila, cientes daquilo que somos, de que a pessoa na qual nós iremos nos encontrar é especial, toda a ocasião já preparada, logo logo essa ansiedade vira prazer, a alegria do encontro realizado. Desta maneira, nós temos condições sim de domesticar cada vez mais o nosso medo e a nossa ansiedade, ao invés de deixar com que esses sentimentos nos domestiquem. Uma boa prática, sem dúvida alguma, provada cada vez mais cientificamente, é a qualidade de vida. E esta qualidade de vida é empregada com algumas ferramentas que nós podemos efetuar gratuitamente a qualquer hora, como uma boa e velha meditação. Você tem meditado ultimamente? Basta 5 a 10 minutos. Fechar os olhos, acalmar a mente e o coração, buscar não pensar em nada, respirar de forma tranquila para que o corpo também medite junto com a sua mente. E a cada vez que isso for se tornando uma prática recorrente, nós sentiremos na nossa consciência a diferença. Cada vez mais que o medo ocupar um espaço na nossa alma e que nós trocarmos isso por uma boa dose de meditação, nós iremos sentir a diferença. E aliás, da onde vem esse medo? Nós sabemos a causa de cada um daquilo que nos amedronta? E aí vem também outra ferramenta importantíssima, o autoconhecimento. Saber aquilo que nos dá medo, saber aquilo que nos causa ansiedade, nos ajuda para que, uma vez que nos defrontemos com essa situação cada vez mais de forma antecipada, nós possamos nos preparar, utilizando justamente a meditação, por exemplo. Mas nós temos medo de um encontro, realmente de um acontecimento que ocorrerá daqui a uma semana. Poxa, já é nosso dever de casa realmente nos prepararmos para que até lá nós possamos preservar a nossa atenção e a nossa saúde. Sintonizar o medo para que ele nos motive numa melhor preparação e não simplesmente para depreciar o nosso bem-estar e a nossa mente. A chave está conosco. Muitas vezes nós não encontramos tempo ou estamos ocupados com outras coisas, não dando relevância justamente para essas ferramentas que podem nos ajudar. Mas vez ou outra, o medo, a ansiedade, as preocupações estão ali para nos afligir. Será que realmente não é importante? Será que de fato não é a vez de nós darmos atenção a esses sinais antes que eles possam deteriorar até o nosso corpo físico? Sim, porque ansiedade exagerada prejudica vários órgãos do sistema imunológico. Nos deixa realmente cada vez mais aflituosos, cada vez mais receosos, baixa a nossa autoestima, a nossa segurança e vai cada vez mais adoecendo também o corpo. Então, trocar esses hábitos, simplesmente ficar acuado, sentindo medo, ansiedade, trocar isso por ações proativas, como meditação, como atividades físicas, como momentos edificantes, seja de leitura, seja de música, seja num passeio, um lazer, distrair realmente a cabeça.
são ferramentas que nos ajudam muito. Hoje em dia, aliás, existem estudos bem interessantes que mostram que quando nós nos predispomos a menos gastar em quantidade em atividades estressantes, mais produtivos nós somos. É a conversa de, por exemplo, trabalhar 3 ou 4 vezes por semana apenas. Isso mostra bem claramente que estamos indo numa direção em que vamos nos certificar de que muito pode não significar realmente muita coisa. Quantidade não caminha ao lado de qualidade. Vale mais a pena nós desprendermos menos tempo, mas com mais qualidade, mais atenção, do que continuar demasiadamente desprendendo um tempo e desgastando-nos cada vez mais com ele. Lembremos sempre, o medo não existe em nós por acaso. Ele foi colocado ali justamente com as nossas qualidades pelo nosso Criador, por Deus. Então, é nosso dever saber lidar com ele, saber lidar com a nossa ansiedade, não eliminá-la do nosso corpo, da nossa consciência, e sim sintonizá-la no canal correto, para que ela possa nos ajudar e, com ela, nós seguirmos evoluindo na escala do Pai Maior. Com essa mensagem, vamos então praticar o bem, nos acalmando e emanando as melhores das nossas energias. Convido a todos mais uma vez para fecharmos os olhos e para que possamos juntos nos unir em pensamento em vibração. E vibrar é desejar o bem ao próximo, independente da distância, independente de quem seja. É por isso que nesse instante nos unimos para abraçar o nosso planeta, envolvendo a Terra nas nossas melhores energias e vibrações. Vamos vibrando principalmente por aqueles que atravessam momentos de dor, de guerras, de conflitos. Vibramos muito pelo Brasil, a nossa pátria amada, belíssima por natureza. Que esta pátria seja a pátria do Evangelho através do exemplo dos brasileiros. Vibramos saúde para os enfermos, esperança para aqueles que estão nas ruas, compaixão aos órfãos, respeito aos idosos. Vibramos resignação àqueles que estão encarcerados para que saiam melhores do que quando entraram. Vibramos por todos os lares da Terra para que haja cada vez mais paz, união e diálogo. Vibramos pelo CEF, por esta casa que nos acolhe, e por todas as demais casas espíritas do Brasil e do mundo, bem como as demais religiões. Vibramos por aquela pessoa em específico que mais ocupa o nosso pensamento e sabemos mais carecer dessas energias. Assim, entregamos as nossas vibrações à espiritualidade para que possam distribuir onde mais for necessário. E nesse instante, elevamos o pensamento ao alto, mentalizando Jesus, emanando sobre nós a sua energia calorosa, na forma de um passe. Energia esta que percorre todo o nosso corpo físico, reenergizando cada molécula, cada célula viva. Que possamos nos sintonizar com o nosso irmão maior e abrir o nosso coração para que essa energia também adentre e toque a nossa consciência. Fortalecendo a nossa fé, nós sentimos essa luz penetrando em nossa alma e nos revigorando de dentro para fora. E nesse instante, vamos tocando com as nossas mãos, na forma de um abraço, aquele recipiente com água que preservamos, para que essa mesma energia possa passar do nosso corpo para este líquido, reenergizando suas moléculas, fluidificando,
para que esta água também sirva de sustentação para este passe de hoje. E assim, junto à espiritualidade que cá está conosco, nós elevamos o pensamento a Jesus, agradecendo por mais este momento de comunhão em seu nome, rogando graças a Deus. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e a sua audiência até aqui. Ainda não é inscrito, não é inscrita em nosso canal, ainda não curte os nossos vídeos? Compartilhe esse conteúdo, se inscreva. Maratone aqui, nós temos novos vídeos todas as semanas, aos sábados, quintas e domingos, incluindo também o estudo das obras básicas do Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou me despedindo por aqui, lhe aguardo na próxima, desejando, claro, a todos uma excelente semana na paz de Jesus. Tchau!